Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2022 do fundo RECT 11, é o REC Renda Imobiliária. A gente vai ver aqui o fundo de lajes corporativas, né? Vamos ver aqui qual foi a performance dele no mês de maio. Então, vamos ver o que ele tem, o que a gestão está fazendo, né? Qual foi o resultado do fundo, qual a expectativa, né? Ele está inclusive com uma emissão de cotas em andamento, acho que é a sétima emissão de cotas. Então fique ligado aí conosco se você gosta de acompanhar fundos e fiagros, né? O carro-chefe aqui do canal. Se inscreva aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? Ative as notificações, deixe o seu like também, que é muito importante pra gente, o seu like, tá bom? E esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada aí desse relatório do RECT 11. Então vamos lá para o relatório. A gente vai começar aqui pela parte aqui das informações gerais, né? Para quem não conhece o fundo, né? Ele é administrado pela BRL Trust, gerido pela REC Gestão de Recursos. Tem o alvo aí o CDI, mas não tem taxa de performance, tá? Fique tranquilo. Patrimônio líquido hoje de 789 milhões de reais. Valor de mercado 480 milhões de reais. O fundo está com um desconto imenso, um deságio, né, muito grande aí no mercado, né? A gente verifica aqui quase 40% de deságio. É um fundo que está sofrendo bastante, né? Principalmente pelos proventos, né? O mercado precifica muito com os proventos atualmente distribuídos, a vacância que ele tinha anteriormente, né? Que tem diluído mês a mês aí a vacância, a gente vai ver mais para baixo. A taxa de administração é de 0,17% ao ano e 1% ao ano de taxa de consultoria ou taxa de gestão. Prazo de duração indeterminado, condomínio fechado para investidores em geral. Tem mais de 8 milhões de cotas, mais de 78 mil cotistas. Eu sou um desses cotistas, tá, do RECT, há mais de 2 anos que eu sou cotista do RECT. Claro, estou com preço médio muito alto, mas o fundo segue pagando aí. E a gente segue acreditando aí na recuperação não só do RECT, né? O problema é de quase todos os fundos de lajes corporativas sofreram muito nessa pandemia, uns demorando mais para se recuperar, né? O RECT está com aí 13% de vacância, né? Tá com algumas equalizações de dívidas aí que a gente vai ver para baixo, né? A expectativa é que o fundo, equalizando essas dívidas aí, volte a pagar bons proventos e ter melhores resultados. Bom, vindo aqui sobre os resultados nos últimos 12 meses e desde o IPO, o fundo então nos últimos 12 meses está com rendimento. O rendimento distribuído foi de 6,23%, que equivale a 81% do CDI. Então, CDI está rendendo mais, inclusive o CDI líquido, tá? Que é já tirando o imposto de renda, já que os proventos dos fundos são isentos de imposto de renda e o fundo está rendendo menos do que o CDI líquido de tributo. O fundo distribuiu entre maio de 19 e maio de 22, 25% de rendimentos sobre a cota 100, tá? O líquido de tributo é em torno de 12,84%, né? O CDI líquido. Então, esse rendimento, inclusive aqui, né, é com base no valor patrimonial, tá? Que pelo valor de mercado o fundo está pagando um provento muito bom, né? Porque o valor de mercado hoje está em torno de R$ 58,00 a cota e ele está pagando em torno de 50 centavos. Foi o pagamento, inclusive o último pagamento agora. Então, para quem está adquirindo a cota a 57, 58 centavos, está pegando um provento muito bom. Né, que inclusive foi o que ele distribuiu, então 50 centavos agora no mês de junho, pagou agora, né, proveniente de maio, pagando em junho, em torno de 4,1 milhões é o que o fundo está pagando aí nesse mês de junho, referente a maio. A sétima emissão de cotas, como eu falei, está em andamento, né? Sétima emissão de cotas do fundo, algumas particularidades, né? O fundo está fazendo essa emissão de cotas para saldar algumas dívidas que o fundo tem, já que o fundo não está com caixa, né, para pagar isso. Então o fundo anunciou no dia 19 de maio, vai ser como ele fala aqui, uma oferta célere, né, instrução 476, somente para cotistas. A data base foi dia 24 de maio, já se encerrou, inclusive o direito de preferência, já iniciou o período de sobras. O fator de proporção das sobras está em 4,4, ou seja, não foi muito boa.
o direito de preferência e o fundo pretende captar para saldar duas dívidas, né? Uma que agora em dezembro 3,2 milhões de uma dívida que ele estava para pagar do Canopus agora em junho de 2022 e a quitação da parcial das dívidas atrás da IPCA em torno de 15,6 milhões. Então é uma oferta de 20 milhões de reais, né? O fundo pretende com um valor de R$ 57 a cota e inclusive o arredondamento do fator de proporção, que normalmente é feito para baixo, ele está permitindo fazer para cima, como está aqui, ó. Todos os cotistas poderão participar justamente porque o arredondamento é para cima. Então, se você tinha uma cota e teu fator de proporção ali, né, a possibilidade de emitir estava dando abaixo de 1, na verdade você vai poderia fazer aí a subscrição de uma cota, né, já que o arredondamento é para cima. Né? Então, se está dando lá a tua 2,2 cotas, né? De acordo com o fator de proporção, você poderia subscrever 3 cotas. Então, estava sendo ao contrário, que é praticado no mercado, inclusive. Então, já está no período de sobras, fator de proporção das sobras 4,4. Né? É só multiplicar o quanto de cotas você subscreveu um dia de preferência por 4,4 e arredondar para cima. Né? Eu subscrevi apenas 2 cotas nesse período de preferência, então quer dizer que eu vou ter direito agora a 9 cotas nesse período de sobras. Bom, falando de uma coisa boa aqui, né? Novas alocações, nova alocação no Corporate Emiliano, lá em Curitiba. Então o fundo publicou no dia 10 de maio, contrato de locação dos conjuntos 31 e 32 do edifício Centro, século 21, Torre Corporate Emiliano, para Cred Pago Serviço de Cobrança. Então o fundo segue fazendo as alocações, tá? Parque Ana Costa também, ó, 25 de maio, fato relevante, contrato de 5 anos, tanto esse daqui quanto esse daqui do Parque Ana Costa também, lá em Santos, celebrando o contrato com a BP Publicidade, e outro aqui, e fala que sobre a alocação dos espaços vagos, né? O fundo segue aí fazendo as prospecções, né? Para potenciais interessados aí nas locações dos imóveis do fundo, que inclusive ele coloca nesse relatório, né? Se você observar aqui, ó, são 50 páginas de relatório, mas a gente não vai ler tudo, é claro, porque ele prospecta também no seu relatório gerencial, tá? E o resultado acumulado do fundo hoje está em apenas 5 centavos, por isso que ele está fazendo a emissão para pagar as dívidas aí de curto prazo, tá? E a gente vai falar disso agora. Aqui ele fala sobre a distribuição sobre a cota 100, né, que é a cota do IPO, né? Então se refere sempre a esse. A distribuição desde o IPO está em 25, como a gente já viu, né? 25, acima de 25%. Hoje os ativos do fundo somam 956 milhões de reais, só que muitos são securitizados, né? São aí financiados e acabam tendo passivos, né? E aí reduz o patrimônio líquido do fundo. Hoje ele tem também, inclusive, 14 milhões em CRIs, que se o fundo, no meu entendimento, né, como gestor financeiro também, se o fundo não captar os recursos nessa 7ª emissão de cotas, provavelmente ele vai ter que vender esses CRIs aqui, que geram um bom caixa aí para complementar a distribuição do mês, né? Vai ter que vender esses CRIs para poder pagar as dívidas, que são essas, ó. Uma delas é essa aqui, tá mais explícita, né? 3,2 milhões que vence agora em junho, do edifício Canopus, né? Atrelado ao CDI. E os serviços das dívidas desses CRIs aqui, ó, que provavelmente o fundo segue pagando, né? Provavelmente a amortização que deve estar congelada, né? É o que a gente vai ver um pouco mais para baixo também. E hoje o fundo tem 96% do seu patrimônio alocado, seus ativos alocados em imóveis, tá? Essas são aqui as alavancagens que o fundo tem, e atreladas ao IPCA, que gera um serviço de dívida aí muito grande para o fundo, né? Consome muita receita do fundo, mas pelo que a gente tem visto nos resultados do fundo, ele não tem pago isso, né? Provavelmente algum acordo com os credores, né? Para não pagar até um certo período. Bom, portfólio do fundo, a gente vê aqui, né? O fundo antes tinha uma dependência muito grande em relação à Telefônica, que inclusive
Teve um impacto muito grande quando a Telefônica reduziu o espaço aqui no edifício Barra da Tijuca. Tinha uma renda mínima garantida ali, mas que não cobria, né, aquilo que a Vivo pagava, né, de aluguel para o fundo, né? Então o fundo teve um impacto muito grande nesse edifício, inclusive, que é um dos que gera o maior retorno para o fundo, né? Está com 89% ocupado, né? Três empresas aqui, né? Um dos maiores cap rates, não o maior, né? O maior cap rate, ó, o maior retorno que o fundo tem nesse imóvel, por isso que teve um impacto muito grande quando a Telefônica, então, reduziu o espaço durante a pandemia, né? Um período mais difícil de você realocar outro inquilino, né? E esses são hoje os contratos que o fundo tem, né? Os períodos aí, normalmente contratos de 5 anos que o fundo tem feito. E esse é o CRI que ele tem hoje, que ele usa normalmente para poder captar e tentar compensar parte dos serviços da dívida que ele tem hoje a pagar, né? Esse aqui é o portfólio do fundo, então. Esse edifício Barra da Tijuca é o segundo maior em área bruta locável, né? Como a gente vê aqui, 25%, 28% é o Canopus, né? Que são 3 torres no caso. Aqui é a classificação dos ativos, a taxa de ocupação que hoje está em 86,9% e a taxa de vacância então está em 13,1%. Tá? Dessa taxa de vacância que tem aqui, o fundo chega a receber uma parte de renda mínima garantida, né? E 85% é aluguel. 85% da receita do fundo é aluguel e 14,9% a renda mínima garantida. Então hoje são esses valores aqui, ó. 4,6 milhões em receitas de aluguel e renda mínima garantida, que é 790 mil reais que o fundo recebe hoje. E um quadro que o fundo, o reajuste, né, o reajuste contratual e IGPM é a maioria do fundo, né, dos indexadores de reajuste contratual. E um quadro novo que o fundo colocou aqui foram os ocupantes o portfólio, né, os inquilinos, os principais inquilinos do portfólio. E a gente verifica aqui que o fundo hoje tem uma participação muito grande da Elo, participação em relação à receita, em relação à área bruta locável, né? Mas provavelmente também a maior receita pode ser da Elo Participações, né? Tem aí 14 mil metros quadrados do portfólio que o fundo tem hoje. É a maior participação, 15,1%. E hoje o fundo está mais diversificado, inclusive, do que antes da pandemia, né? Está com muitos inquilinos, isso é importante. Fundo bem diversificado em inquilinos, quando um sai não tem muito impacto na receita, mas hoje o Elo Participações, no caso se for Elo Participações ou for a Unigran Rio ou for a Telefônica, tem esse impacto porque eles têm aqui um percentual um pouco maior, né, de ocupação no fundo. Esses aqui tem uns percentuais menores, né, mas o fundo tá mais diversificado inclusive do que antes antes da pandemia, né? Isso fez com que o fundo alocasse, inclusive, menores espaços, né? E aí teve uma diversificação maior dentro dos inquilinos, que é importante essa diversificação para não ter muito impacto em possíveis, né, rescisões contratuais. Bom, DRE gerencial. A gente verifica que em abril, né, teve um plus aqui na receita, provavelmente algum reajuste contratual também aqui que impactou em maio, então algum reajuste contratual que teve nesse período aqui de março para abril, né? O fundo hoje tem serviços da dívida, despesas financeiras com propriedades, né, financeiras, são aqueles CRIs que estão lá, ó, 3,7, 3,8 milhões. Só que provavelmente o fundo não tem pago isso, né? Aqui a DRE gerencial, todos esses valores aqui são valores apropriações contábeis. Por isso que ele faz a separação aqui de lucro líquido pelo regime de competência, que é a parte contábil, e lucro líquido pelo regime de caixa, que é realmente o fluxo de caixa do fundo, que é onde se baseia, né, para poder fazer a distribuição de proventos aos cotistas, tá? Então hoje o fundo tem aqui 3,7% de dívida que tem sido apropriado contabilmente, deve ter algum acordo, né, com os credores para poder, né, numa possível suspensão, a gente não sabe, não está aqui no relatório, né? E a gente não tem ainda uma influência tão grande para poder o gestor responder para a gente, né? Mas possivelmente é isso. Aqui tem 354 mil de despesas operacionais. Resultado com propriedade foi de 1 milhão e 300, resultado contábil, tá? Outras receitas que são dos CRIs, ó, rende um bom provento, uma boa receita para o fundo, né? 1 milhão de reais e despesas operacionais 1 milhão de reais também acaba compensando, né? E o resultado contábil foi de 1,3 milhões de reais. Resultado pelo regime de caixa 4,3 milhões
que basicamente é a diferença de não pagar isso aqui, né? E distribuiu 4,1 milhões de reais de provento aos cotistas. Então, esses aqui são os imóveis do fundo. Você pode depois fazer uma leitura mais detalhada. Baixa o relatório aí, faz essa leitura mais detalhada, né? Do portfólio do fundo para você conhecer, entender e acompanhar também se você já é cotista. E para encerrar aqui, liquidez e rentabilidade. O fundo teve então média diária de liquidez no mercado secundário, 757 mil reais de volume de negociação. A cota variou de R$ 57,32 a R$ 64,35. Então teve uma volatilidade muito grande aqui, né? Nesse mês de maio, o volume de negociação mensal total no mês de maio foi mais de 16,6 milhões de reais. Esse aqui é a queda, né? Aqui é o valor, esse aqui é o valor de mercado, valor de fechamento. O fundo já chegou a estar cotado a R$ 122 aproximadamente, mas depois teve uma queda aí durante a pandemia, que agora está amargando ali menor valor histórico aí do fundo de fechamento, né, do mês, R$ 58,70, né? Então, realmente o fundo sentiu muito a questão da pandemia e aqui segue reduzindo, inclusive, né, alguns cotistas saindo, né? Só que quem sai agora provavelmente está amargando um prejuízo, né? Está vendendo a cota com prejuízo. E eu sigo cotista, sigo aí, tendo oportunidade de valor. Eu compro porque eu acredito no imóvel, os imóveis do fundo são bons, na minha opinião. E a gente tem que ter um pouco de mais de paciência, né? Para que né, a economia volte, né? Realmente, né? Volte aí a ter passos largos de crescimento, né? Ainda tá aí alguns reflexos da pandemia, né? E alguns fundos ainda nem começaram a se recuperar. O RECT ainda é um que está aí seguindo nas alocações, né? Eu acho, na minha opinião, eu sigo cotista, né? Acredito no fundo, como eu já falei, e eu vou esperar, na verdade, para ver aí se a economia se recuperando, para ver como é que vai ser o comportamento da cota, né? Que a gente vê que, inclusive, né, se você estuda já um pouco mais de tempo em relação aos fundos imobiliários e a taxa Selic, elas andam em sentido contrário, tá? A taxa Selic está em alta, os FIIs normalmente vão estar em queda, né? Porque acaba ficando mais favorável você investir na renda fixa, vamos dizer assim, tá? Mas a gente sabe que movimentar a carteira não é legal, né? Você sair, entrar, você acaba perdendo dinheiro do que ganhando, né? E a gente tem que ter, como investidor de renda variável, você tem que ter um pouco mais de paciência em marcar posição em algumas situações aí de fundos, de ações, inclusive, né? Qualquer tipo de investimento em renda variável. Bom, é isso aí então, relatório gerencial do RECT 11, fundo de lajes corporativas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, dê essa força aí pra gente, tá? Ative o sininho de notificações, se inscreva lá no nosso grupo do Telegram, ali aberto, você pode conversar com outras pessoas, eu também falo por lá também. E a nossa área de membro está aberta aí para você fazer parte aí, ser membro do canal, né? Aproveitar alguns benefícios, inclusive assessoria contábil, né? Tu não sabe, eu sou contador e tem uma assessoria contábil lá para você fazer o cálculo do teu imposto. Caso você venda a FIA aí e tenha ganho de capital, você tem esse suporte aí para você emitir um DARF, né? Calcular qual é o imposto correto, tá bom? Então vê lá os benefícios na área de membro, tá? Para você fazer parte aí, ok? E é isso. Se você gostou do vídeo, então deixe seu like. Compartilhe com a gente se você é coach do RECT 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.